Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, versículo 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. A palavra que eu quero falar para vocês aqui essa noite é muito rápida e direta. O texto que eu acabei de ler relata um momento muito difícil na vida desse jovem chamado João Marcos. Esse João Marcos que eu acabei de falar é o que escreve o Evangelho. O seu nome João era o nome judeu e Marcos vem do grego, que traz da linhagem de seu pai. João Marcos, neste momento, ele tinha por volta aí entre seus 18 e 25 anos de idade. E ele está passando por um momento muito difícil. Por quê? Ele está passando por um momento de rejeição no seu ministério. Quantos aqui já passaram momentos de rejeição? Todos. Porque ele tinha um chamado, mas o chamado não te ausenta de viver momentos na sua vida que são difíceis, momentos de rejeição. O chamado de Deus não vai te ausentar de passar por momentos de dificuldade, de aflição, que muitas das vezes você pode até se perguntar: Senhor, será que eu tenho mesmo esse chamado? E eu acredito que nesse momento esse jovem estava pensando isso. Por quê? O livro de Atos vai dizer que o apóstolo Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, quando eles são separados para fazer essa obra, eles decidem por si levar esse jovem com eles, chamado João Marcos. Só que, porém, no percurso dessa primeira viagem missionária, passando alguns dias, a Bíblia vai dizer que esse jovem se ausenta deles e volta para Jerusalém. Ele deixa o ministério, deixa Paulo e Barnabé e volta para a casa dele. E a Bíblia vai dizer que, depois de algum tempo, foi o versículo que nós acabamos de ler, Paulo chama Barnabé para fazer uma segunda viagem, que era uma viagem de visita. Fala: Barnabé, vamos voltar àquele lugar, aquelas igrejas que nós pregamos, para ver como que está funcionando o procedimento, como que está funcionando, se está indo tudo bem. E a Bíblia vai dizer que Barnabé fala assim: vamos levar João Marcos de novo. Só que nesse momento, Paulo ele toma uma decisão muito forte, que vão dizer que eles até brigam, falam: não, nós não vamos levar esse aí não, porque na primeira viagem ele voltou para trás. Na primeira vez ele arregou, voltou para trás, deixou a gente, nem pensar, a gente não vai voltar ali não. Existem muitas pessoas, muitos jovens lá fora, que não estão aqui hoje, porque por um momento de dificuldade, eles se afastaram, eles voltaram para trás, e quando eles tentaram voltar para a igreja, alguns que estão aqui fizeram como Paulo: não vai voltar não, você foi no mundo, você não vai ter o microfone de novo não. Mas Deus essa noite está dizendo aqui: eu estou escolhendo vocês para ser Barnabé na vida de jovens. Por que Barnabé? Porque quando Barnabé vê que realmente João Marcos tinha um chamado, ele fala: não, eu vou investir nesse menino. Ele errou uma vez, ele voltou para trás, mas eu vou investir nele porque eu acredito no ministério dele. E vocês têm a maior função, é fazer isso. Quando vê um jovem caído, um jovem que voltou para trás, vocês não podem deixar de lado, não podem ver apenas pelo momento dele, porque é igual aquilo que eu falei, um momento não define a história. Eu conheci um jovem que ele tinha 18 anos, nascido em lar cristão, ele entra na faculdade, então ele conhece festa, meninas, ele só não chegou a beber e usar droga. Só que a todo tempo, enquanto ele estava lá na festa no mundo, ele estava pensando e o coração dele ardia por estar aqui nesse lugar. Só que todas as vezes que ele tentava voltar para a igreja, tentava reentregar de novo com o jovem, ele recebia as palavras igual o João Marcos recebeu de Paulo. Não, ele escutou até do próprio líder: não, você não, Vitor. Vitor? Sim, esse rapaz era eu. Eu estava no mundo mesmo, dentro da igreja, porém no mundo. Festa, não estava nem aí. Quantas e quantas vezes está ali meu pai? Eu cheguei em casa, ele estava chorando, falando assim: você não é para isso. Só que na minha vida eu tive a oportunidade de ter um Barnabé. Um dia um homem chamado Pastor Marcos, quem conhece ele, Pastor Marquinhos, ele falou para mim: Vitor, me abraçou, falou assim: esse momento aí, Vitor, não é para você não.
você tem um grande chamado, você vai ser pregador. Eu falei, o quê? Pregador? Sim, você vai ser pregador. E ela me abraçou forte. O seu momento não te define. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei as palavras que já jogaram contra você, por alguns erros que vocês cometeram. Mas a palavra que Deus está colocando aqui no coração de vocês é: vem, volta, eu estou esperando vocês aqui. Vocês têm um chamado, volta. Agora aquele mesmo Paulo que rejeitou João Marcos, muitos anos depois, mais experiente, ele está na prisão. Ele está prestes à morte e ele está praticamente sozinho. Agora ele escreve uma carta para Timóteo, que também está em Jerusalém, e fala assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos, aquele Marcos que foi rejeitado na segunda viagem, e fala assim: e traz comigo, porque ele é muito útil para o ministério. Espera aí, aquele que foi rejeitado agora é útil? Porque o momento não define a história. Ele precisava de um tempo. Depois daquela rejeição, a Bíblia fala que ele se torna apóstolo de Pedro. E vai abrindo igreja. Alguns vão dizer que ele abre igrejas no Egito e vai trabalhando para a obra do Senhor. Porque aquele momento de retorno dele não significou o fim do ministério dele. Foi apenas um momento. O regresso não significa o fim. Se você está numa posição hoje que você regrediu, eu estou te convidando a hoje: volte ao normal, volte, porque ainda é tempo. Nós estamos no ano do avivamento em 2023 e a igreja precisa de vocês para que esse avivamento alcance almas lá fora. A igreja precisa de jovens fortes como vocês para alcançar aqueles jovens que estão prontos para ir lá para o Porto do Baé no carnaval. Então a palavra que eu tenho para vocês essa noite é: não se atentem para algumas palavras de negatividade na vida de vocês, mas entregue os caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade.